Encontrar pequenos detalhes em Bluey é muito divertido, e compartilhar esses detalhes com vocês é ainda mais divertido. Neste vídeo vamos mostrar alguns pequenos detalhes que achamos em Bluey. O primeiro é muito interessante. No episódio Exército, enquanto Jack é apresentado a Calypso, ao fundo vemos Bluey e Chloe brincando o mesmo jogo do episódio A Aventura. Então, talvez esses dois episódios tenham ocorrido na mesma linha do tempo, seguindo em frente. No episódio Papai Deixa na Escola, vemos o começo de uma bela amizade entre Bingo e Lila. Após testemunharmos o começo da amizade entre Bingo e Lila, uma sequência de fotos acompanha as duas até a vida adulta, e mostra que elas estudaram juntas até a faculdade. Numa das fotos ao fundo, vemos a escola da Bluey, sugerindo que elas estudarão juntas lá quando completarem 6 anos, o que não deve demorar, pois a Bingo acabou de fazer 5. Isso prova que a Bingo estudará na mesma escola que a Bluey. Um dos bons amigos da Bluey, que está com ela desde que era apenas uma filhotinha, é o Snickers. E tem um item que ele usa que é praticamente inseparável, seu boné amarelo. Muita gente não percebe, mas só vimos o Snickers sem seu boné 2 vezes, e uma dessas vezes é no episódio Exploradores, onde ele está escorregando na ladeira da escola. Nesse momento podemos ver o boné dele caindo da cabeça enquanto ele está rolando. Outra vez que o Snickers aparece sem boné é no mini episódio K9 Notícias, ao apresentar uma transmissão fictícia de notícias. Para parecer mais profissional, ele tira o boné. No episódio A Placa, Bundy quase vende a casa dos Hiller após receber uma antiga oferta de emprego. Quando dizemos há muito tempo, falamos de mais de 40 episódios atrás. No episódio A Jornada do Curry, percebemos que Bundy viaja a trabalho e retorna depois de 6 semanas. No episódio Pássaro Graveto, durante as férias da família, ele fica distraído enquanto os outros se divertem. Percebemos que a história de fundo é sobre Bundy e seus sentimentos naquele momento. Na época, não sabíamos pelo que ele passava. Basicamente, o que aconteceu foi que quando ele viajou, participou de uma grande descoberta arqueológica, o que fez com que ele recebesse uma oferta de emprego muito boa. Então, Bundy já vinha pensando em vender a casa há muito tempo, e no final ele não vendeu, o que deixou tanto os espectadores quanto a família Hiller muito felizes. No episódio Corrida dos Bebês, há um detalhe curioso. Como sabemos, nele ouvimos sobre o primeiro passo da pequena Bluey. Mas a parte interessante desse episódio é que se olharmos para a aparência da Tilly no flashback, podemos notar que ela não tem cabelos grisalhos. E não é só a Tilly, se olharmos para o Bandit, ele também não tem nenhum fio de cabelo grisalho no rosto. Isso basicamente mostra como eles envelheceram ao longo dos anos. É um detalhe pequeno, mas deixa Bluey ainda mais divertido de ver. Se você assiste Bluey há muito, sabe que o Long Dog é um famoso easter egg presente em todos os episódios até agora. Mas o detalhe é que em alguns episódios o Long Dog aparece de forma tão sutil que é difícil perceber. Por exemplo, no episódio Hora de Dormir, Bingo está explorando os planetas em seu sonho, e aqui podemos notar o Long Dog de uma maneira bem incomum. Bem nesse momento, se dermos um zoom nas estrelas, podemos notar uma constelação, e se conectarmos as estrelas, ela forma um Long Dog. Sério, essa é uma maneira muito inteligente de mostrar o Long Dog. E isso não é tudo, como sabemos, o Long Dog sempre aparece sozinho. Mas esse não é o caso no episódio Dupla de Babás. Nesse episódio, Had e Frisk cuidam de Bluey e Bingo. E na parte final do episódio, quando Had e Frisk estão sentados na varanda olhando para o céu noturno, podemos notar 2 Long Dogs na cena. Provavelmente, essa é a primeira vez que vemos 2 Long Dogs juntos. No episódio Boneca de Pano, algo muito interessante acontece. Bluey encontra $10 no chão da lavanderia. Mas quando ela vai contar para Bundy sobre o dinheiro, ele só pega e coloca entre ele e o sofá. Até aí tudo bem. Logo após ele se levantar, a nota de $10 sumiu. O que aconteceu? Como Bundy e quase ninguém em Bluey usa roupas, será que possuem bolsos invisíveis? E isso não é inédito, pois no episódio Telefones, Tilly faz algo bem parecido. Ela pega o telefone e o guarda como se houvesse bolsos em seu pelo. Como todos sabemos, a protagonista principal do desenho é a Bluey. Mas você sabia que existem 2 episódios em que a Bluey não aparece? O primeiro é o episódio Menino Tartaruga. Esse episódio é todo sobre a Bingo e o Bandit. Aqui a Bingo vai brincar no parque com o Bandit, onde ela encontra uma tartaruga de brinquedo e passa o dia inteiro brincando com ela. Vemos a Bluey em uma foto e ela também é citada algumas vezes no episódio. O episódio em que Bluey não aparece nem é citada é Escorregador, focado em Bingo e Lila. Elas fazem um escorregador de água e brincam o dia todo. Tudo sobre Bluey é tão conhecido que até os gnomos de jardim têm fãs. Entre eles, Jeremias provavelmente é o favorito. Se você prestou atenção ao episódio O Sinal, vai lembrar que Jeremias leva um chute da Frisk, enquanto ela discute com Radley ao telefone.
Ao chutar o gnomo, percebe-se uma rachadura em sua cabeça. Você sabia que a rachadura não foi causada pelo chute da Frisk, mas por um episódio anterior? Sim, isso mesmo. Apesar da agressividade da Frisk com o gnomo de jardim, percebemos que ele já estava quebrado antes disso. Aqui está o detalhe, isso é uma referência direta ao episódio Mochileiros. Nele, Blue e Bingo estão brincando enquanto se agarram ao Band. Mas enquanto isso, vemos Jeremy caindo e uma peça sua voando, mostrando que seu chapéu de cerâmica quebrou naquele instante. Então, Tilly deve ter colado ele de volta depois, mas ainda dava para ver as rachaduras, mesmo após o concerto. No início de Bluey, quase todos os fãs pensavam que Bluey era um menino, mas depois perceberam que ela é uma menina. Você sabia que há uma maneira fácil de diferenciar personagens masculinos e femininos em Bluey? A maioria dos personagens masculinos, com poucas exceções, tem corpos um pouco mais largos que os femininos. Por exemplo, vamos olhar para Tilly e Bandit. Podemos notar que Bandit tem um corpo muito mais largo em comparação com Tilly. Também podemos diferenciar meninos de meninas pela forma como os personagens se sentam. Por exemplo, as personagens femininas sentam com as pernas próximas, enquanto os cachorros machos sentam com as pernas mais afastadas. Quando as meninas fingem ser cachorros machos, sentam-se igual a um personagem masculino. Como quando Bluey imita o pai dela no episódio Copycat, fingindo estar no veterinário e sentando exatamente como ele, também no episódio Festa do Pijama. Quando Bingo se disfarça de homem com um bigode, ela se senta de um jeito completamente diferente do que estamos acostumados a ver, indicando que está imitando um homem. Esse detalhe interessante e passou despercebido por muitos. Como sabemos, tudo em Bluey tem um significado oculto. E no episódio em que Bingo e sua melhor amiga Lila acabam salvando uma pequena lagarta, percebemos que a lagarta se transforma em pupa e depois em uma linda borboleta que pousa nas mãos das duas amigas. E você pode estar se perguntando o que isso significa. Bem, talvez você não saiba, mas a borboleta simboliza novos começos. E no contexto do desenho simbolizou o início da amizade entre Bingo e Lila. Esse não foi o único episódio em que vimos a borboleta azul. No episódio O Sinal, quando Tilly e Bluey estão sentados em um banco, podemos notar a mesma borboleta azul voando ao fundo. Como todos sabem, o episódio O Sinal focou no casamento de Hadley e Frisk. Então a borboleta apareceu de novo para simbolizar o novo começo de Hyde e Frisk. Bem legal, né? Esses foram alguns pequenos detalhes em Bluey que notamos. Como sempre, nos vemos no próximo vídeo.